Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez aí com vocês hoje, trazendo conteúdo a respeito do Botafogo. Hoje vamos falar acerca daquele jogo de ontem, que foi um jogo assim muito estranho. Nós vamos comentar a respeito desse jogo, vamos tentar fazer uma análise aqui dos atletas, né? Quem foi bem, quem não foi tão bem. E vamos também trazer aqui para vocês informações acerca do Botafogo em relação aos times que estão sempre na zona de rebaixamento, dos times que são rebaixados. Como que o Botafogo se porta diante dessas equipes, fazer uma análise de 2022 até 2024, para a gente ver como que o Botafogo consegue se movimentar em relação a essas equipes que são rebaixadas, valeu? Antes, porém, pedindo a você que deixe aquele seu like maneiro, que você, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, comente, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer, valeu, galera? Hoje nós somos 1.325 inscritos. A nossa meta até o final do mês, 1.400. Se você for lá e se inscrever, se você deixar seu like, se você comentar, a gente chega lá facilmente, valeu? Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, ontem o Botafogo fez aí o seu jogo diante do Vitória da Bahia. Mais um jogo em que o Botafogo tem dificuldades com times que se encontram na zona de rebaixamento. Nós fizemos um apanhado do Botafogo nesses últimos anos aí, e nós vamos estar falando para vocês aqui de uma maneira rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos falar para vocês como foi o Botafogo nos últimos 3 anos em relação a times que foram rebaixados, tá? Em 2022... o Botafogo teve um empate e uma vitória diante do Ceará. Então o Botafogo perdeu 2 pontos para o Ceará. Contra o Atlético Goianiense, em 2022, o Botafogo empatou os 2 jogos, né? Contra o Ceará foi 1-1 e uma vitória de 2-1. Contra o Atlético Goianiense foi 0-0 e 1-1. Olha só, times que foram rebaixados que eu estou falando, valeu? Aí, contra o Avaí, nós... vencemos um jogo e perdemos outro. Contra o Juventude foram 2 empates, 2-2 e 1-1. Isso em 2022. Em 2023, o Botafogo teve 2 empates diante do Santos, 1-1 e 2-2. Contra o Goiás, nós tivemos um empate em 1-1 e uma derrota de 2-1. Contra o Coritiba, nós vencemos um jogo até fácil, por 4-1, mas empatamos o outro. E contra o América Mineiro, nós tivemos 2 vitórias, né? Ganhamos de 2-0 e vencemos por 2-1. Em 2024, nós tivemos uma vitória e um empate diante do Atlético Paranaense, né? Ganhamos de 1-0 lá e empatamos em casa de 1-1. Contra o Criciúma, foi um empate e uma derrota. Empatamos em 1-1 e perdemos de 2-1. Contra o Atlético Goianiense nós tivemos 2 vitórias. A primeira vitória fora de casa foi até muito fácil, foi 4-1 Botafogo. Em casa nós vencemos de 1-0. E contra o Cuiabá nós empatamos um jogo em 0-0 e vencemos o outro por 2-1. Então vejam que ao longo desses 3 anos aí, o Botafogo deixou muito ponto para trás, diante de equipes que foram rebaixadas. E olha que eu não fiz um apanhado das equipes de 16º lugar, 15º lugar, 14º lugar. Eu só quis pegar aqueles times que foram rebaixados. E o Botafogo sempre encontra dificuldade. Então não importa se o elenco do Botafogo está muito forte, se está mais fraco, não importa. O Botafogo tem dificuldade de vencer times que estão na zona de rebaixamento, times que virtualmente seriam rebaixados. Eu já falei aqui que o Botafogo sofre de uma síndrome, que é a síndrome de Robin Hood. O Botafogo faz jogos fantásticos contra equipes fortes e dá mole para equipes de menor expressão. Então assim, o Botafogo tira dos ricos para poder dar para os pobres, lá ele 1000 vezes. Então essa parada aí, vocês estão entendendo? É difícil a gente às vezes assimilar essas coisas. Porque se a gente for olhar ontem o retrospecto do jogo ontem, o Botafogo amassou o Vitória. Foi um massacre. Foi um massacre do Botafogo em cima do Vitória que não resultou em gol.
O Botafogo, o goleiro do Botafogo, do Vitória, perdão, é o Lucas Arcanjo, ele ontem fez pelo menos umas 4 defesas dificílimas. Não é aquela defesa, foi uma defesa difícil, foi uma defesa mais ou menos. Não. Ele ontem fez pelo menos umas 4 defesas dificílimas. Além disso, 2 bolas na trave. Então, o Botafogo amassou o Vitória durante o jogo. E isso não resultou em gols, não resultou numa vitória. E aí fica difícil até de analisar esse jogo, falar o Botafogo jogou bem, o Botafogo jogou mal. Eu não acho que o Botafogo tenha jogado mal ontem. Claro, uma peça ou outra deu uma destoada, e nós vamos falar aqui sobre isso. Mas, num contexto geral, o Botafogo fez uma boa partida. Né? Quem acompanha a gente aqui no canal, eu botei um shortzinho ontem, sei lá, meia-noite e pouco, meia-noite e 10 mais ou menos, eu coloquei um videozinho curto aqui no YouTube, e eu peguei a estatística do jogo. O Botafogo teve amplo e total domínio da partida. O Botafogo teve mais posse de bola, o Botafogo deu mais passe certo, o Botafogo teve mais chutes no gol, o Botafogo teve mais chutes na partida, deu mais passe. Foi um domínio completo do Botafogo. Teve mais escanteios, foi um domínio. Porém, o Botafogo não soube transformar isso em gols. Ou, pelo menos, o goleiro, né, não deixou que isso se transformasse em gols. Porque foi uma partidaça do goleiro do Vitória. E eu sempre digo aqui o seguinte, vocês que me acompanham aqui sabem disso. Eu não digo que o resultado foi injusto. Muitos vão dizer, o resultado foi injusto porque o Botafogo massacrou e não fez gols. Ora, bolas. Do outro lado tem um goleiro que também é jogador, que também faz parte do espetáculo. Se o Botafogo teve domínio e não conseguiu fazer gol, porque o outro cara estava lá e fez boas defesas, ele faz parte do jogo. Então o resultado não foi injusto. Eu sempre digo aqui que resultado injusto é aquele que há interferência da arbitragem. Se a arbitragem interferir no resultado da partida, expulsando um jogador que não deveria ter expulsado, criando situações que atrapalham o outro time, para mim o resultado é injusto. Agora, a partir do momento que um time massacra e o goleiro está lá para defender e a bola bate na trave, para mim não existe injustiça nesse resultado, valeu? Para mim o resultado é mais do que o normal. Então eu não gosto de botar que o resultado é justo ou injusto por conta da superioridade dentro de campo, não. O que faz a diferença é gol, e isso o Botafogo não fez. Então, assim, o Botafogo dominou, teve diversas chances, como a gente falou aqui, e algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, ontem, o jogador que talvez mais tenha tocado na bola ontem tenha sido o Vitinho. E, assim, eu não sei como vocês que estão aí do outro lado enxergam o Vitinho, mas eu particularmente não gosto do futebol do Vitinho. Eu tenho falado isso aqui, eu não gosto do futebol dele. E ele é o cara que mais recebe bola, ele é o cara que mais toca na bola, mas assim, a finalização dele é ruim, o passe dele é ruim, o cruzamento é ruim. Assim, tem marcado bem regularmente, tem sido bom na marcação, mas o lateral para o futebol de hoje, ele precisa ser muito mais completo do que o Vitinho é. E o Vitinho não consegue fazer um cruzamento, raramente faz um cruzamento que preste. Ontem teve uma bola no primeiro tempo, que a bola foi enfiada para ele, e ele deixou a bola dar um kick a mais na linha de fundo e deu um peteleco para trás na bola, errou completamente o passe. Então, assim, o Vitinho é um lateral que não me agrada. E o Matheus Pontes também não me agrada. Eu acho que o Matheus Pontes é outro que é meio pancado, entra no jogo às vezes muito acelerado, dá-lhe uma pancada no adversário, desnecessária, é expulso, enfim. O Botafogo hoje carece de um lateral direito. Hoje não, né? Há um bom tempo o Botafogo carece de um lateral direito. E se você pegar a estatística do jogo, vocês vão ver que quem mais tocou na bola ontem foi Vitinho. O Botafogo estava jogando muito pelo lado direito e jogando bem. Mas na hora de fazer o acabamento da jogada, o Vitinho estragava tudo. Pelo menos foi essa a minha visão. Se você não concordar, deixa aí nos seus comentários aí, entendeu? Mas é a minha visão do Vitinho, é essa. Então assim, o Vitinho, né, segundo a análise aí do GE, foi o pior jogador em campo. E eu, sinceramente, eu não sei se ele foi o pior jogador em campo. Porque
Tem um jogador hoje no elenco do Botafogo que para mim tem sido uma decepção total. Eu esperava muito desse jogador quando ele veio para o Botafogo, esperava muito, por tudo que a gente viu dele na MLS, etc e tal. Mas olha, é duro de ver. Eu espero que ele melhore, porque ele foi muito caro para jogar a bolinha que joga. É o Santi Rodrigues. Horroroso. Eu nunca vi um jogador uruguaio tão sem sangue igual o Santiago Rodrigues. Eu nunca vi. O cara é uma lerdeza. Ontem, tentou um cruzamento totalmente equivocado. Tentou chute a gol de maneira equivocada. Tentou driblar de maneira equivocada. Olha, tá difícil ver o Santiago Rodrigues jogar. Joaquim Corrêa entrou, mas não entrou bem não. Tocando a bolinha ali e tal, meio sem explosão. A gente está querendo ver sempre um Botafogo. A gente acostumou com aquele Botafogo reativo que partia para dentro e tal, ia abafar o adversário e metia gol. E hoje o Botafogo, por questões de mudança de peças e etc., tem uma característica diferente. Mas eu, sinceramente, eu queria ver um Botafogo mais explosivo. Porque o Botafogo hoje, com os jogadores que tem, que são bons jogadores, tá? E eu acho que vão dar certo no Botafogo. Mas para esse primeiro momento, eu estou achando muito cadenciado demais. E, sinceramente, não me agrada. Então, assim, esperamos aí que o Botafogo consiga melhorar. Então, Santiago Rodrigues, para mim, e Vitinho, os dois piores jogadores disparados. Aliás, o Cuiabano também pode entrar nessa lista aí. Se não fosse aquela cabeçada no final do jogo, eu diria que Cuiabano teria sido certamente o segundo pior em campo. Porque entrou afobado, baixou o nível, depois que o Alex Telles saiu, ele entrou, baixou muito o nível. Teve uma bola que para mim foi emblemática assim que ele entrou no jogo. A bola era do Montoro. Ele veio na corrida, era para ele ter passado direto, deixado o Montoro dominar a bola para receber lá na frente. Ele simplesmente quase trombou no Montoro, tomou a bola do Montoro e partiu para dentro sem ter ninguém para receber a bola. Matou a jogada. Então o Cuiabano, muita força física, muita vontade e pouco raciocínio. Mas é o que aconteceu no jogo de ontem. Volto a frisar aqui, não achei o resultado injusto, porque o Vitória se segurou da maneira que deu e infelizmente deixamos de encostar na liderança. Valeu? Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like e deixa seu comentário, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Se você é novo, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Ó, tá vendo ali o escudo? Estamos melhorando o nosso estúdio, hein? Botamos o escudão do Botafogo aí agora, mandamos fazer em acrílico com sobreposto. Ficou muito bonito o trabalho da nossa amiga Eli aí, que deu essa moral pra gente fazendo esse escudo aí. Então, estamos deixando o estúdio cada dia mais bonitinho. E isso aí é para você que é nosso colaborador, que é nosso amigo, que é nosso parceiro aqui do canal. Valeu? Forte abraço, tamo junto.